quando na verdade, meus irmãos, nós precisamos redescobrir o peso e o significado da oração. Deixa eu te falar uma coisa. Quando o homem no Éden perde a comunhão com Deus, ele perdeu o relacionamento, irmãos. Ele perdeu o diálogo com Deus. O que nós temos hoje, que chamamos de oração, é a nossa capacidade de falar novamente com Deus, de nos comunicarmos com o Criador. Você já parou para pensar o que é oração? Meu Deus, isso não pode mais ser um peso para a gente. Quando alguém disser vamos orar, tem que ser um privilégio, sabe? Vamos orar. Uau, vamos orar. Precisamos orar. Mas às vezes foi ficando corriqueiro no nosso meio, foi ficando comum. O Fagner subiu aqui e disse: agora a gente vai fazer uma oração por cura. Talvez alguns nem sequer deram atenção. Continuaram lá seguindo a apuração do seu candidato. Talvez alguns ficaram. E a gente precisa entender que o culto, ele tem alguns momentos. Ele tem adoração, ele tem oração. A gente pode fazer, por exemplo, um culto só de oração, meus irmãos. Só de oração. O que a gente gasta aqui com oração, louvor, oferta, aviso, palavra, lanche, tudo enquanto. Eu vi pessoas gastarem o dia inteiro só orando. Só orando. Eu fui para a África pensando que eu orava e eu descobri que eu estava passando vergonha. Os muçulmanos oram muito mais que nós, em posições que são desconfortáveis, de joelho. Mas a gente foi perdendo isso, o significado. Eu oro para que chegue o tempo que quando falar o dirigente, o pastor, o ministério de louvor, vamos orar, a gente vai restabelecendo o temor, que é uma das características da igreja primitiva também. E a gente, na verdade, gera uma expectativa por esse momento. Amém? A gente gera uma expectativa por esse momento. A hora onde as coisas vão mudar. A oração é o momento onde o natural mistura-se com o sobrenatural. E eu gosto dessa forma de enxergar a oração. É a oportunidade que eu tenho de misturar o natural com o sobrenatural. A oração é o momento de eu treinar os meus ouvidos. E eu não estou falando de monólogo, onde só eu falo para Deus, eu falo para Deus, eu falo para Deus. Mas um diálogo onde eu falo com Ele e Ele ouve a minha voz, mas Deus também fala comigo. Amém? E eu também ouço a sua voz. Tem muita gente dizendo que Deus não ouve a sua oração. E se eu te falasse que é mais provável que você não está ouvindo a voz dele? Alguns têm falado que Deus não ouve a nossa oração. A Bíblia nos garante que Ele ouve. Responder é outra história, claro. Nós temos orações não respondidas. Mas é muito provável que alguns não estejam discernindo a voz de Deus. Esse é um exercício que precisa começar cedo. Com Samuel foi assim. Samuel. Em seguida o sacerdote disse: presta atenção, Samuel. Você está sendo treinado para ouvir a voz de Deus. Se ele falar de novo, diz: eis-me aqui, meu senhor. Na terceira vez, Samuel diz: agora eu já sei. É Deus, né? Vamos lá. Então eu quero convidar a igreja a se colocar de pé para a gente orar. Diga glória a Deus. Nós vamos orar agradecendo a Deus por este culto. Nós vamos orar porque através de algum missionário a gente chegou aqui. Sabia? Nós vamos orar para que Deus fortaleça um missionário em algum lugar desse mundo, que talvez está desanimado, que talvez está desencorajado, que talvez está sorrindo, mas por dentro não está bem. Por um obreiro que está começando um trabalho, que não tem central, não tem uma mesa de som legal, não tem culto, não tem o templo ainda, está debaixo de uma árvore, está na casa de um irmão. A oração é isso. É a gente falar com Deus acerca de nós, mas transformar ela em intercessão, falando para Deus acerca de outras pessoas também. Feche teus olhos.
Comece a falar com Deus sobre missões. Comece a perguntar para Deus se você é só mais um visitante neste culto, ou se existe algo no coração de Deus para a tua vida com relação a missões. Eu quero te motivar, meu irmão, em nome de Jesus Cristo, a exercer a tua capacidade de falar com Deus. E eu quero te dizer que você não precisa acompanhar a minha oração, você pode fazer a tua oração sozinho no lugar que você está. Eu quero saber se você é capaz de derramar talvez uma lágrima por alguém, por missões, por essa causa que para Deus é tão importante. Mas abre o teu coração, começa a falar com o Senhor neste momento. Talvez você é uma pessoa que tem orado pouco, que não tem permanecido ou prevalecido, e você queira pedir para Deus: Senhor, me faz neste culto ser perseverante em oração. Por favor, eu ainda não vou orar, eu quero te convidar a começar a ir levantando o volume da tua voz. Vamos lá, vai levantando o volume da tua voz, vai levantando o volume da tua voz. Você pode começar agradecendo pela tua vida, pelos livramentos de hoje, por você estar aqui, pelas misericórdias do Senhor, que o salmista diz que são as causas de nós não sermos consumidos. Vá falando com Ele. A gente cantou que nós estamos gastando a nossa vida por causa dEle. Senhor, será se isso é uma verdade no nosso coração, Senhor? Nós cantamos dizendo que estamos gastando a nossa vida por Tua causa, Jesus. Sonda o meu coração, Senhor. Sonda o meu coração e vê se isso é uma verdade, Jesus. Porque em um culto como esse, Senhor, tem homens e mulheres, meu Deus, com medo de um bombardeio sobre a sua casa, sobre o seu lar, e não estão abrindo mão dessa causa. Em um culto como esse, tem pessoas pensando em abrir mão, meu Deus, do ministério, por condições desumanas que estão enfrentando. Em culto como esse, tem homens e mulheres reunidos, clamando pela misericórdia de Deus. Senhor, tem misericórdia porque a gente talvez falou tanto sobre política e não gastou uma hora de joelhos orando pela nossa nação, pela cidade de Imperatriz, pelo próximo prefeito, pelos próximos vereadores. Meu Deus, nos ajuda, Senhor. Visita aqueles que cuidam de órfãos. Visita as ONGs. Visita aqueles que cuidam dos órfãos, das crianças abandonadas, molestadas. Visita, meu Deus, os missionários que não têm as regalias que nós temos no Brasil. Visita o coração dos nossos pastores, meu Deus, para que essa chama por missões continue queimando dia após dia, dia após dia, até o último fôlego de vida deles, Senhor. Visita, meu Deus, o pai e a mãe, meu Deus, que estão abandonados nesse momento, largados, sem condições. Visita, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Nos dá uma injeção missional, Senhor. Injeta em nós paixão por almas. Injeta em nosso espírito desespero pelos perdidos. Meu Deus, revela a nós o Teu amor, Jesus. Nos faz entender que essa nossa vida é rápida demais. Ela é passageira. É como a relva, é como um sopro, é como um palmo. Então nós temos poucos dias. O relógio do Senhor está passando mais acelerado. Se você fala em línguas, comece a edificar a tua vida. Comece em nome de Jesus Cristo a exercitar isso. Senhor, no nome de Jesus, nos faz entender que nós não somos só mais um em uma reunião.
Existe uma porção do Teu Espírito em nós. Existe uma porção das boas novas que foi derramada sobre as nossas vidas. Quando recebemos o batismo da salvação, as boas novas foram sopradas. Eu carrego as boas novas, está entranhado na minha vida, e eu preciso compartilhar isso. Ah, Jesus. Ah, Jesus. Se nós entendermos, Senhor, que a oração pode chegar a lugares inimagináveis, que nós podemos daqui dessa sala, daqui desse salão, tocar os perdidos, nós podemos tocar os famintos, nós podemos tocar os quilombolas, os ribeirinhos, os indígenas, os mais ricos, os mais pobres, nós podemos tocar os ciganos, nós podemos tocar o sertanejo, nós podemos tocar o frio da Europa, nós podemos tocar as nações. Sem sair desse salão, nós podemos tocar as nações, Jesus. Ah, Senhor, nos ajuda, meu Deus. Nos ajuda, meu Deus. Nos ajuda, meu Deus. Obrigado, Senhor, pela capacidade de ouvir a Tua voz todos os dias. Obrigado, Senhor, pela capacidade de ouvir a Tua voz todos os dias. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de ter acesso a Ti. Diga amém. Aplauda o nome de Jesus. Amados, no livro de Colossenses, capítulo 3, verso 1, a Bíblia vai dizer que a gente precisa colocar os nossos pensamentos nas coisas que são do alto. Está aqui. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, dediquem-se às coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. E a forma da gente viver isso aqui, exemplificar isso aqui, diga comigo, é através da oração. A forma da gente colocar os nossos pensamentos nas coisas que são do alto é através da oração. Algumas coisas a Bíblia vai dizer para a gente fazer por um determinado tempo. Algumas orações, elas são por pouco tempo. Ana não pediu para ser mãe a vida inteira. Ela pediu até Deus conceder. Algumas orações foram até um milagre acontecer. Mas orar, de forma geral, a Bíblia nos dá um comando para que a gente orasse sem cessar. Eu estou desempregado, eu vou orar para conseguir um emprego. Quando eu consigo, a lógica é, eu vou parar de orar para conseguir um emprego. Afinal de contas, não faz sentido. Imagina eu lá no serviço, o meu patrão chega perto e eu estou aqui orando, Senhor, me dá um emprego, me dá um emprego. Aí ele diz, oxente, não está trabalhando? Então não é que você vai parar de orar. Você vai, a partir daquele momento, orar por outras causas e outras coisas. Pastor, eu estou sem alvos para orar. Tem uma pessoa aqui na igreja que sempre me pede os alvos de oração, a Tati. A Tati me pede os meus alvos de oração e eu passo para ela. Aí quando é no outro culto, ela diz, pastor, já orei por tudo, hein? Eu digo, mas Tati, não, já acabei, já terminei, já orei por tudo. Aí eu digo, Tati, mas ora mais, não tá bom ainda não. Ora mais, Tati. Aí ela diz, pastor, mas me dá novos alvos. Eu vou lá e passo. Então eu sei que pelos meus alvos a Tati está orando, porque eu passo para ela os alvos de oração. Então se você quer motivo para orar, fale comigo. Mande um direct. Eu te compartilho alguns desafios que a gente tem para esses dias. Amém? Meus irmãos, eu não tenho a pretensão nesse culto de falar o que é oração. Eu acho que isso é o beabá do cristianismo, ou para nós. Eu não posso me dar o luxo de chegar hoje 6
6 de outubro de 2024, um cristão há 10 anos e não saber o que é orar. Então não tenho pretensão nesse culto de falar o que é oração, mas talvez a importância ou a marca que a oração deixa em nós e deixa na igreja. Aleluia. E eles perseveravam unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão de casa em casa comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Atos 42, esse é o verso 46. Mas no verso 42, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Diga comigo, a oração é um fundamento. Amém? A oração é um fundamento, ela precisa ser. A igreja primitiva, ela tinha a oração como fundamento. Se você é da área da construção civil, tem gente aqui talvez que seja, tem outros que não, mas a fundação, irmãos, eu não sei se eu posso dizer, ou estou sendo leigo aqui, a parte mais importante de uma construção é a fundação. A Bíblia vai dizer isso. Mateus 7, nós temos a palavra de Deus falando que o insensato edificou a sua casa, fundação, sobre areia. Já o prudente edificou a sua casa sobre a rocha. Os mais antigos aqui da minha época não tinha coluna 516, cimento como o de hoje e essas coisas antigamente. Imperatriz é mais difícil ver, mas se você for em Montes Altos, algumas cidades por aí, você ainda vai ver baldrame de pedra. Alguém já viu? Sabe como é? Meu irmão, aquilo tem uma capacidade terrível de ser destruída. É muito resistente. Então a oração, ela precisa ser um fundamento. Diga comigo, fundamento. E a partir do fundamento, irmãos, toda a edificação estará segura. Alguém aqui? Eu gosto de olhar, ver as curiosidades, né? Às vezes você pensa assim, o pastor quando liga uma televisão, ele vai assistir. Não, irmão, o canal que eu assisto, quando eu tenho uma folguinha, é as curiosidades do mundo, as grandes máquinas, as maiores máquinas do planeta. Aí vai mostrar a mineradora da Vale, Fagner. Essas coisas eu gosto de ver, as curiosidades que eu gosto. Como é transportado a turbina de um trem aí, sei lá o que é. O Discovery. É isso que eu gosto. É isso que eu esqueço um pouco da vida. O fundamento fala daquilo que traz segurança para mim, meus irmãos. Alguém aqui? Um cristão fundamentado na oração, ele vai aprender a resolver a sua vida, questões pessoais, culturais, espirituais, orando. Aleluia? Então a oração, ela precisa ser um fundamento. O que é isso? Eu me sinto respaldado naquilo que eu estou em cima. Eu estou em cima de oração, né? Tem gente aqui, tem jovem aqui, talvez, que apronta por aí porque sabe que tem uma pessoa que ora por ele. Deixa eu te falar uma coisa, salvação individual, meu irmão. Algumas orações vão dar livramento pra gente na terra. Agora vai falar com Deus não, para tu ver se... Tem gente que se confia demais na intercessão de outros. Mas chega uma hora que a intercessão não pode fazer nada. Pastor, para ser salvo, precisa invocar o nome do Senhor. Eita, minha família toda está salva. Se fosse por isso, a família do pastor aqui não tinha nenhum que... Porque todo dia eu declaro, está salvo, está salvo, está salvo, está salvo. Não é assim, pastor? Eu falei assim, que a gente ora. Mas, meu irmão, essa é uma hora que a intercessão se limita. Porque eu oro para Deus quebrantar o coração. Mas essa pessoa precisa ir até Jesus e dizer, eu te quero. Assim como o pastor que orou por mim, a irmã que orou por mim também te... Alguém aqui? Então a oração precisa ser um fundamento para nós. O que é isso? Eu preciso estar edificado sobre a oração. Pastor, explica melhor. Está tendo um tiroteio. Vou correr, claro, tem que correr de perto. Não vou tentar o meu Deus. Tiroteio. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, a bala, pim, não temerei mal algum, tchum, porque o Senhor está comigo. E o policial diz, ei, maluco, 10.000 cairão. E eu, não é isso. É correndo, mas orando, né? A primeira coisa, deu uma dor de cabeça, para ser, Senhor, em nome de Jesus, está repreendido, Senhor.
Toda preocupação com as contas, com aquele talão que chegou de 470 lá ainda agora, lá em casa, Senhor. Em nome de Jesus, né? Nós precisamos treinar isso como um fundamento, algo que eu estou em cima. Eu sei do que eu estou em cima agora. Não é tão seguro, isso é uma estrutura de madeira. Se eu bater, abrir-se ar, sabia? Vocês já estão sobre um solo mais rochoso, mais firme. Mas nós precisamos mudar de alguém que ora, alguém que apenas ora, para alguém, irmãos, que é fundamentado em uma vida de oração. É diferente, sabia disso? É diferente. Eu gosto de tarará, tarará, tarará. Mas eu também oro. Não, tem gente que ama orar e também faz outras coisas. E a gente aprendeu a admirar pessoas que oram. E o céu está dizendo: eu quero que você se torne uma dessas pessoas. Eu não quero ser só admirador de alguém que ora, meus irmãos. Eu quero ter essa comunhão. É muito legal conhecer alguém que é dono da chácara, né? Ou fala com teu amigo que é dono da chácara: eu quero ir banhar lá. Fala com teu amigo que é porteiro do shopping: eu quero sair sem pagar o estacionamento. Ou fala com aquela irmã lá que deixa eu entrar na Expo Imp sem pagar. Agora, bom mesmo é ter livre acesso a quem resolve, aleluia. Bom é ter acesso a quem resolve. Eu creio que esse é um tempo da gente parar de terceirizar, irmãos, a oração. Alguém aqui? A oração fazia parte da vida diária dos crentes, e eles perseveravam nisso. A oração os unia. Eu duvido alguém aqui estar com dificuldade com outra pessoa e os dois orar para ver se Deus não quebranta o coração. Você arrumou uma confusão com o irmão votava num número e você no outro, e aí na cela foram conversar e deu bateu boca. Pega na mão dele e começa a orar, né? Aliás, tem uma oração que funciona para o casal, por exemplo, né? Senhor, se tiver escondendo alguma coisa, mata ele. Que negócio, né? Dois amigos orando um pelo outro. Se tiver algum de nós com falsidade, que caia um raio. Por que é que a gente tem medo? Por que é que a gente tem medo? Eu vi um vídeo esses dias, uma pessoa fez uma sátira, mas a pessoa disse: eu posso orar por você? E ela: não sei o que, posso orar? Não sei o que. Ele pega na mão dele e começa a orar e diz: Senhor, mata ele agora. E a pessoa começa a se desesperar. Irmãos, diga comigo: a oração resolve. Então vamos aprender uma frase: ora que melhora. Diga comigo: ora que melhora. De novo: ora que melhora. Esses dias ia passando uma pessoa aqui na porta da igreja, e ele é um candidato, e ele vinha suado, final de andada, né? Pega em mão eu percebi o semblante, aí conversamos um pouco, e ele demonstrou que estava cansado, né? E aí eu sei que eu disse: vou orar por você. Não posso me comprometer a votar, mas eu vou orar por você. E a gente percebe quando alguém entende o poder da oração, a submissão. Será que nós ainda temos vivido isso, irmãos? De quando alguém... Eu tenho me entristecido com algumas coisas como pastor, sabia? Esses dias eu estava conversando com um homem aqui na porta, pedindo ajuda. Ajuda. Eu disse assim: mas eu posso orar por você. Pastor, oração não. Com essas palavras. Você não estava, Pedro, lá? Pedro viu? Não, eu digo: não, mas eu quero orar por você. Não, eu sei, mas oração não, outra coisa. Você consegue entender a desgraça, irmãos, dessa? Já o outro, eu disse: eu vou orar por você. Ele disse: pastor, ora, em nome de Jesus. Quando a gente orou, Deus trouxe uma palavra de conhecimento para a vida dele. E ele disse: pastor, tirou um peso das minhas costas, tirou um fardo. Mas nós estamos em uma geração, irmãos, que até a oração está sendo negada.
Foi a primeira vez, foi esse ano que alguém recusou a oração. Não foi só esse, teve outra pessoa. Isso precisa preocupar a gente. Quantas vezes em evangelismo, posso orar por você? Claro, claro. Esse ano, alguém me disse não. Não ora não. Eu estava em um hospital, lugar de doença, de enfermidade. Eu começo a orar, tinha eu acho que 3 pessoas naquela sala. Sempre que eu vou numa sala de hospital, se tem 10, eu gosto de orar pelos 10. Eu perguntei para uma mãe, e era uma pessoa com uma criança, irmãos. Um tutor de uma criança. Posso orar por você? Pode. Posso orar por você? Pode. Cheguei no outro já meio que sabendo que ia dizer pode. Irmão, posso orar por você também? Aí ela disse não. Aí eu disse, não, acho que a senhora não entendeu. Eu sou pastor, vim orar. E eu queria orar pela senhora também, pela sua criança. Não, obrigado, eu estou bem. E eu fiquei em crise. Eu digo, meu Deus, é a primeira vez no meu ministério que eu ouço isso. Alguém dizendo não ora não. Talvez isso reflita um pouco, meus irmãos, do que a gente tem vivido. A gente escuta fontes demais, segue pessoas demais, sabendo que esses que a gente segue não são capazes de nos responder. É muito rara a chance de alguém que você segue te responder. Sabia disso? Mas eu sirvo a um Cristo que tem 8 bilhões de pessoas na terra. Uma parte dessas pessoas são cristãs. E Ele consegue ouvir a voz de cada uma, discernir a voz de cada uma. Tem poder para curar todas as coisas, pode estar em todos os lugares, sabe de todas as coisas. Mas nós estamos começando a ver uma geração que tem recusado até falar ou ouvir a voz de Deus. Você quer saber como discernir se a gente está à beira de uma morte espiritual? É se você começar a achar que a oração não resolve o seu problema. Pastor, se você começar a achar que a oração não resolve o teu problema, você talvez só falta escolher a urna. Não é o eleitoral, viu? Urna a gente chama de caixão porque é um eufemismo, né? É urna o nome daquele negócio. Algum de nós, irmãos, se não vigiar, corre o risco de, aos poucos, ir desacreditando da oração. A igreja primitiva só foi o que ela foi porque ela orava. Diga comigo, ela orava. Que as pessoas nos achem orando. Então a oração precisa ser um fundamento da fé cristã. Nós precisamos estar fundamentados na oração. O que é isso? Israel está sendo bombardeada. Eu vou orar. Eu vou orar. O presidente do Brasil declarou isso. Eu vou orar. O clima está assim. Eu vou orar. Ou você quer arrancar crônicas da tua Bíblia, onde diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, está lá, irmãos. Se está na palavra de Deus, nós precisamos crer nisso, amém? Nós acabamos de terminar um seminário aqui na igreja sobre oração e intercessão, gratuito. Eu confesso que tive uma agradável surpresa pela quantidade de pessoas. É claro que não é um culto como esse, mas eu fiquei feliz pela quantidade de pessoas motivadas a aprender sobre isso, a crescer em oração. Meus irmãos, discurso não impressiona Deus. Vestimenta não impressiona Deus. Seguidores não impressiona Deus. Oração chama a atenção do Senhor. Oração chama a atenção do Senhor. Tudo que é necessário aprender sobre a igreja primitiva está relatado aqui. E a Bíblia diz que eles perseveravam nas orações.
Quantas vezes a gente faz campanhas, mas é vencido pelo cansaço? Alguns que estão aqui talvez precisam retomar algumas campanhas. Começou a orar pela sua cura, fez 5 dias, não, parou, volta. Pastor, até quando? Até que aconteça um milagre, até que Deus te diga o contrário. A oração também produz temor. Diga comigo, a oração produz temor. Quem ora, teme. Irmãos, isso é um processo natural da nossa vida. Um filho que entende a importância do pai, ele pede a bênção dele, ele o honra. Quando nós oramos, isso gera temor. Eu estou orando aqui, eu esqueci agora, eu acho que é Jeremias que chama Deus de terrível. Eu não lembro, eu li esses dias. Mas eu sei que ele chama Deus de terrível. Eu sei que para muitos Nutella do cristianismo isso é um choque. Ele está lá orando e diz: ó, terrível Deus. Quando a gente está orando, você já parou para pensar as besteiras que a gente fala algumas vezes quando está orando? Irmão, você acabou de fazer algo errado de manhã, aí de noite você vai orar e diz: vem com a tua mão poderosa sobre a minha vida, Deus. A mão poderosa de Deus, ela vem para nos abençoar, mas para nos corrigir também, irmãos. Estou em pecado e orando, vem com a tua presença. Você sabe que as duas coisas não podem subsistir no mesmo ambiente. A oração produz temor no nosso coração. Senhor, estou escalado para louvar, para pregar a palavra, para ministrar. Senhor, vê se há em mim algo que me reprove. Faz essa oração, meu irmão, no nome de Jesus. Faz essa oração. A oração faz com que a gente entenda quão limitados nós somos, quão falhos nós somos. Porque é o nosso momento com Deus, é a hora onde Ele vai derramar da presença dEle sobre as nossas vidas. A oração, quando é um fundamento, em primeiro lugar, segundo lugar, ela vai gerar temor no nosso coração. A igreja, se você olhar no livro de Atos, não no capítulo 2, mas no capítulo 12, verso 5. Coloque aí Atos 12, 5, por favor. Olha o que acontece aqui nesse versículo. Mas o Senhor está comigo, como um forte guerreiro. É esse? Não. Deixa eu ver se é o terrível aí. É o terrível, é? Não. Esse é o texto do terrível? Me ajuda aí. Se for, é esse? Pois passa para minha parte aí, por favor. Eu acho que em algumas versões não aparece a palavra terrível. Os tradutores tiraram. Mas eu gosto dela. Se não conseguir, não tem problema. No segundo culto eu trago essa informação aqui. Eu sei que está na Bíblia, eu li assim, essa semana já. Ele chama no Deus de terrível. Deuteronômio, é? Deuteronômio 10, irmã Daniele. 10, 17. Ok, obrigado. Deuteronômio 10, 17. Coloca aí, por favor. Antes de Atos 12. Deuteronômio 10, 17. Vamos ver isso. Conseguiram? Lá não está aparecendo não, gente. Vê o que é aí, ó. Poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas. Poderoso e... Quando a gente entende que esse mesmo Deus terrível é nosso Pai, né? Para o ímpio, é terrível isso. Então, meus irmãos, ok, glória a Deus, obrigado aí a quem participou. Atos, capítulo, é porque lá passa um e aqui está passando outro. Mídia, me ajuda aí nessa... Tem algo desencaixado ainda. Atos capítulo 12, verso 5. Pedro, Atos 12, 5, por favor. Pedro, olha o que acontece aqui. O apóstolo de Deus não está isento de sofrimento. Pedro estava preso, era guardado na prisão. A palavra guardado aqui também é um eufemismo. Ele era preso, gente. Ele estava condenado, ele estava na cadeia, né? Na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Olha, se você ler Atos do 1
ao 12, você vai ver Pedro fazendo pela igreja. No capítulo 12, você vai ver Pedro preso. Aí o que a igreja faz? Ora por Pedro, gente. Ah, pastor, mas não adiantou de nada. Não adiantou de nada? Como é que é, menino? Olha bem que para mim diz que não adiantou de nada. Olha a parte B desse versículo. Fervorosa e constante. Olha, a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Pode passar. Olha o verso. Vamos passar para o 7. Para me adiantar, que eu estou olhando para o relógio ali agora. Não vai dar tempo de ler tudo não. Olha o 7. E eis que sobreveio o anjo do Senhor. Olha, gente. Irmãos, como é que eu peço um anjo? Tem algum aplicativo? Como é que eu peço um anjo? Delivery, diz que anjo. Eu vou falar para o pastor Nonato. Não. Orando, irmão Everton. O disque anjo, olha. Tem um disque anjo. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. Aleluia! Eu imagino o pessoal, um ET, um alienígena. E sobreveio um anjo, pode passar. Ah, está aqui. E tocando a Pedro do lado, despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as... A igreja fez o quê? A igreja fez o quê, irmãos? Orou. Diga comigo, ora que melhora. Exercite isso, irmãos, novamente. Exercite isso. Sabe o que eu aprendo com a Bíblia? A oração aciona o poder de Deus. Diga comigo, a oração aciona o poder de Deus. Quantas vezes eu estava me sentindo como Paulo, o mais miserável dos pecadores, indigno, e ainda me sinto assim. Mas meus irmãos, a gente começa a orar e parece que a gente vai recebendo as armaduras de ouro, sabe? Eu não sei se alguém, eu estou sozinho, será nesse negócio, irmãos? É algo muito poderoso. Você está ali dizendo: ó céus, ó terra, meu Deus, quem me abandonaram, meus pais me abandonaram. Aí você começa a orar, começa a clamar pelo poder de Deus, e você vai sentindo como se o mofador caísse no teu braço, né? Como se você recebesse a espada, o escudo. A gente sabe que a oração de Efésios pela armadura de Deus não é literalmente, não acontece de cair uma armadura. Aquilo é uma prática, é um exercício, né? Essa armadura está sobre a nossa vida. Eu só preciso orar a Deus para tirar a poeira todos os dias. Mas essa analogia que ele faz com a armadura é para que a gente entenda que é isso que a oração faz. Efésios 6:10, a Bíblia diz: finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Coloca aqui para mim, por favor. Efésios 6:10. Por gentileza. No demais, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu. Alguém me ajuda, como pode fazer uma coisa dessa? Diga comigo, orando. Orando. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A oração aciona o poder de Deus. Daniel 9. Enquanto Daniel está orando, a Bíblia diz que Deus olha e diz: Miguel. Ele deu branco agora. Ou é Gabriel ou Miguel, um deles que desce. Só tem eles dois mais top, né? Os outros são mais... Ô Senhor, os anjos aí, brincadeira, perdão. É Miguel mesmo. Se não for, é um dos dois. Enquanto Daniel está orando, irmão, depois do Covid, ainda nos esquecimentos, está repreendido em nome de Jesus, Senhor. Enquanto ele orava, o anjo veio. Você já viu? É isso que a Bíblia fala que acontece quando ora, irmãos. A oração aciona o sobrenatural para os outros e para mim. Tem vezes que a gente está se sentindo... Você não estudou nada para a prova. O que eu estou falando aqui não serve de exemplo. É só um testemunho. Você não estudou nada para a prova. Aí você ora: Senhor, entre todos os incircuncisos filisteus daquela prova, daquele concurso, o Senhor vai me usar, me ungir para eu ser aprovado. A gente sai todo... Uau! Pastor, ora na minha caneta aqui. A gente ora. Só que você não estudou, né? Não vai mudar nada, né? Mas a oração faz a gente chegar
Irmãos olhando e dizendo: sai da frente, Satanás. É assim, a gente fica empolgado, entusiasmado, cheio de autoridade. Não abre nem para uma vaca parida, tá ela vindo chifruda, você mexeu no filhote dela e é você dizendo: não vem não, né? Mas você está lá enfrentando, corajoso. Agora quando a gente não ora, meus irmãos, parece um gatinho, não tem força, não tem poder. E por último, a oração era, como é que eu posso dizer aqui? Eu ia usar a palavra chiclete, que colava, mas chiclete é fraco. Qual é o nome do negócio que foi usado essa semana ali, Pedro, para colar? A oração da igreja primitiva era o Durepox da Edela. Dureplox? Dureplox. É porque tem umas colas, um chiclete que é muito fácil de soltar. Mas aquele troço lá, depois que ele seca, né, gente? É um negócio assim. A oração da igreja primitiva, irmãos, ela fazia com que eles fossem unânimes. Na tua casa, no conforto do teu sofá, com internet, pesquisa o significado bíblico de unanimidade. E pode ir para o dicionário também. A oração fez com que a igreja primitiva fosse unânime. Unânime. Quando a gente ora, onde tiver 2 ou 3 reunidos, a gente pensa que a Bíblia está falando de quantidade. Não está. Está falando de concordância. Concordância. Você sabe o milagre, irmãos, o milagre não é 3 pessoas orar, o milagre é 3 pessoas concordar. Alô, alguém aqui? O milagre não é 3 pessoas orarem, é 3 pessoas concordarem sobre algo. Isso é milagre. A Bíblia está falando de concordância. Onde 2 ou 3 estiver reunidos, você pode tirar diversas lições do texto bíblico, mas é uma das lições que nós aprendemos com isso. Cada um com um problema. O irmão chegou na oração com a dor no joelho, o outro com um mucumbuco um pouco, né, torto, o outro com dor de cabeça, o outro endividado, o outro desempregado. Alguém diz: gente, vamos orar pela irmã Maria. A pessoa pensa: e eu? Ela vai lá, amém, vamos orar pela irmã Maria. O outro diz: vamos orar pela irmã Maria, vamos orar pela irmã Maria. Aí os anjos dizem: tá dando certo, tem uma igreja lá que está funcionando. Olha lá, tem até foguete, olha lá. Porque isso chama a atenção do Senhor, irmãos. Agora tu imagina como o diabo também olha quando um grupo começa a fofocar. O que a adoração é para Deus, a murmuração é para o diabo. Diga comigo, olha, hora que melhora. Então eu concluo com isso. A oração é esse Durepox, Plox, Super Bonder. O novo comercial da Super Bonder, eles colaram uma pessoa de cabeça para baixo, a bota dele, e ele não caiu. Pergunta é: será que nós somos capazes de confiar em Deus a esse ponto? Orar e tomar posse. Eu sei que é difícil, irmãos. Eu oro pela minha cura, aí eu oro assim, né, e vou pegando para ver se, né, a hérnia, né? Senhor, cura a hérnia. Eu não está aqui ainda, ó. Senhor, cura. Acho que Deus não fez ainda, irmão, por causa disso. Eu estou sendo vulnerável com vocês. Senhor, tu és o Deus da provisão. Mas se não vier rápido, eu vou lá no Mateus, Senhor, vou. Nós precisamos chegar a um nível diferente de oração. Aleluia. Porque a igreja que fez isso foi a igreja mais vitoriosa da história. Pastor, tinha telão naquela época? Não tinha. Tinha som potente naquela época? Não tinha. Tinha rede social? Não tinha. Mas eles perseveraram no ensino bíblico, eles perseveravam na comunhão, eles perseveravam na oração, eles repartiam os bens, eles iam de casa em casa, eles adoravam. Você sabe o que chama a atenção de Deus? Essas coisas. Se coloque de pé no seu lugar.